Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais essa videoaula. Eu sou a professora Daisy e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre intervalos de confiança, mais especificamente para duas variâncias. Ou seja, quando eu estou falando em duas variâncias, quer dizer que eu tenho duas amostras e dessas duas amostras eu calculei a variância. E quero saber alguma informação em relação a essas duas variâncias. Bom, então vamos lá ler o exercício, o exemplo. Após a notificação da ANP, o proprietário de uma rede de postos de combustíveis deseja saber se dois de seus postos estão com a mesma variabilidade em torno do valor médio permitido, das massas específicas da mistura de metanol e gasolina em quilos por metro cúbico. Com os dados abaixo, tendo em vista a normalidade, estime o intervalo de confiança da razão de variâncias das massas específicas da mistura, com um nível de confiança de 90%. Bom, então, existe o proprietário de uma rede de postos e ele foi até o posto 1 e retirou algumas amostras de gasolina e mediu a massa específica. Pode ter sido em vários dias, vários momentos diferentes. Aí ele foi até o posto 2 e também recolheu algumas amostras de gasolina e também mediu a massa específica. Então, eu tenho duas amostras e ele está perguntando e está pedindo para estimar o intervalo de confiança da razão das variâncias dessas duas amostras. Por que a razão? Quando eu quero comparar duas variâncias, ao invés de eu comparar uma menos a outra, para saber se a diferença é igual a zero, maior que zero, assim como eu faria com média, na variância eu tenho que usar a razão, porque a variância é um valor ao quadrado, ela nunca vai ter um valor negativo. Então, não, por definição, eu não posso fazer uma variância menos outra variância. Eu não posso colocar esse sinal de negativo. Então, através da razão, eu posso dividir uma pela outra que eu vou ter uma ideia de comparativo. Se as duas variâncias forem iguais, dividindo uma pela outra, eu vou ter o valor 1. Se for diferente de 1, uma das duas vai ser maior ou menor. É nesse sentido, por isso que a gente trabalha com a razão entre variâncias. Bom, então eu vou colocar na memória do R, o primeiro, posto 1 e posto 2. No posto 1 é um vetor numérico de 1 a 9 e no posto 2 de 1 a 10. Então, o que significa? Que eu tenho 10 elementos no posto 2, ou seja, foram feitas 10 amostras de gasolina. E no posto 1 foram feitas 9 amostras. Ok? Não necessariamente essas duas amostras precisam ter o mesmo tamanho. Então, tá tudo ok. Por curiosidade, você pode, quando você quiser calcular a variância desse conjunto de dados, eu vou chamar aqui de V1, V1, que é a variância do posto 1, o comando é var. Aí eu dou um Enter e coloco o que eu quero que ele calcule, posto 1. Ctrl Enter, aqui a variância é 1, 35,9. Se eu for calcular a variância do posto 2, então, var, posto 2. Ctrl Enter, posto 2, 25. Bom, então vamos calcular o intervalo de confiança para a razão entre essas duas variâncias. Se vocês esquecerem qual é o comando, qual é a função, vocês podem olhar lá naquele arquivo onde tem os resumos dos comandos do R, que é esse aqui, ó. Intervalo de confiança para duas variâncias. Biblioteca stats e o comando é var.test, ok? Então, voltamos aqui. A biblioteca stats, quando eu abro o R, quando eu instalo o R, a biblioteca stats automaticamente é carregada. Então, eu não preciso fazer o comando library para ativar essa biblioteca. Então, eu só posso ir direto, var.test, está aqui entre chaves, que é da biblioteca stat, e eu vou colocando aqui os argumentos. Essa é uma função, quando a gente coloca o cursor em cima do comando, abre essa janelinha amarela aqui. Só que essa aqui está muito resumida, ela não está colocando quais são os parâmetros. E se por acaso você tiver alguma dúvida, você pode digitar, eu vou fazer de novo aqui, var.test, escolhe var.test e dá um Enter. Então, ele vai aparecer aqui os comandos, tudo detalhado, var.test tem x, y, razão, conflevel, tem tudo aqui. E aqui mais detalhado ainda, certo? Então, se você digitar, se você tem a função e não lembra quais são os argumentos para colocar ali dentro, você pode usar essa função na aba help, digitando o nome da função ali e aqui embaixo vai aparecer mais detalhado. Então, a gente tem x e y.
O X, no caso, é o primeiro conjunto de dados, posto 1. O Y vai ser o segundo conjunto de dados, posto 2. A outra informação que eu preciso é um nível de confiança. Então, conf level 0.9. Apenas essas informações. Eu dou os dois conjuntos de dados e ele vai fazer todo o cálculo do intervalo de confiança. Então, dei um Ctrl Enter e aqui embaixo aparece intervalo de confiança para 90%, de 0,44 até 483. Vou copiar aqui. Ou seja, eu tenho 90% de confiança que a razão entre essas duas variâncias, né, a variância das duas variâncias desses dois conjuntos de dados, né, eu tenho 90% de confiança que essa razão está entre 0,44 e 4,83. Estatisticamente falando, eu posso afirmar que as duas são iguais? Sim, eu posso afirmar que as duas são iguais. Por quê? Porque o número 1 está dentro do intervalo. Como eu falei para vocês, se as duas variâncias forem iguais, uma dividido pela outra vai dar o número 1. O número 1 está dentro do intervalo, então é um valor possível. Ou seja, eu posso dizer que essas duas variâncias da massa específica dos dois postos, né, da gasolina dos dois postos, elas podem ser consideradas iguais, certo? E a outra interpretação é, com 90% de confiança, eu posso afirmar que o intervalo 0,44 até 4,83 abrange o verdadeiro valor da razão das variâncias. Qual é o verdadeiro valor? Da população. Por exemplo, nesse caso, ele tirou uma amostra da gasolina. Então, quer dizer que todo o tanque da gasolina, a razão da variância dos dois tanques de gasolina, dos dois postos, né? Podem ser consideradas com a mesma variabilidade, com o mesmo valor de variância, certo? Então, esse comandinho aqui, essa linha de comando, resume toda a construção do intervalo de confiança, que no caso seria essa fórmula aqui, fazendo à mão, assim como está descrito lá na nota de aula. No R, você faz isso com uma linha de comando. Ok? Espero que vocês tenham aprendido. Muito obrigada e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!